Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Jorge Ferraz. Nós vamos dar início hoje mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a sexta lição desse trimestre. Eu quero estar orando para lermos a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, agora vamos estudar a Tua palavra, Pai. Pedimos em nome de Jesus a revelação, meu Deus, a graça, a unção, o poder do Senhor. Pai querido e Pai amado, fala conosco, Pai. Precisamos aprender de Ti a cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Hoje é a sexta lição desse trimestre, um estudo muito importante, porque vai falar sobre a promessa de cura divina. É a lição de número 6. O texto áureo diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A verdade prática diz assim: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Nós vamos aprender sobre tomar posse, né, do milagre, da cura divina, e aqui está falando que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós vamos aprender hoje, nós temos que tomar posse disso. Jesus verdadeiramente ele cura, Jesus ele cura fisicamente, cura espiritualmente, muda a situação. E a verdade prática é muito importante, porque ele é o médico dos médicos, né? Ele é o Senhor dos senhores, ele faz milagres, ele opera sinais e maravilhas. Nós vamos dar início aqui, né, a leitura bíblica em classe, se encontra em Isaías 53, depois Mateus 8 e Tiago 5. Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus 8 diz assim, versículo 14: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tiago capítulo 5. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Esta lição é uma lição muito importante. Nós lemos aqui 3 textos bíblicos, Isaías 53, do 1 ao 5, Mateus 8, do 14 ao 17, e Tiago 14 e 15. E nesse texto aqui, nos textos que acabamos de ler, né, vem falar sobre a cura divina, sobre o milagre que Deus opera. E aqui no Tiago, em Tiago principalmente, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E nós sabemos que Deus verdadeiramente opera milagre, nós temos presenciado isso, né?
orando, ungindo as pessoas e também orando quando estamos à distância, e Deus tem operado maravilhas, Deus tem operado milagres, porque o mesmo Deus que operou no passado, ele opera no presente e vai operar eternamente. Então nós temos que tomar posse. Aqui tem a apresentação da lição, os objetivos da lição de hoje. No primeiro tópico nós vamos explicar biblicamente as promessas da cura divina. Nós vamos explicar no primeiro tópico, né, as promessas da cura divina, as promessas que Deus tem para nós. No segundo tópico, nós vamos compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo. Nós vamos falar sobre isso também no segundo tópico. E no terceiro tópico, conscientizar de que Cristo cura sim. Então, esse é o tema principal, né? Jesus, ele cura sim. A palavra-chave dessa tarde, dessa lição, é cura divina. Então, é muito importante isso. Vamos dar início aqui na aula, vamos ler a introdução e depois nós vamos só resumir aqui os tópicos aqui para nosso aprendizado. A introdução diz assim: na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra, efetivada por ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição, veremos que, no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. E nós falamos isso até hoje na programação aqui, né? É muito importante isso, que Jesus Cristo, ele cura sim. E o que nós precisamos é buscar a presença de Deus, porque, como nós já falamos anteriormente, o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo. Agora, nós é que precisamos nos colocarmos à disposição de Deus, ser instrumento nas mãos de Deus, para que pessoas venham ser curadas, para que vidas venham ser curadas. Nós não podemos ficar dentro da igreja no acomodismo, né? Nós temos que sair da mesmice e buscar o poder de Deus, porque nesses últimos dias nós estamos carentes de ver os sinais, as maravilhas de Deus dentro da igreja. E ele não mudou, né? O que mudou fomos nós que mudamos, mas ele é o mesmo. Então, nessa lição, nós vamos aprender que nós precisamos tomar posse dos milagres de Deus, das bênçãos de Deus. O primeiro tópico, no primeiro subtópico, nós vamos tratar a promessa bíblica da cura divina. Então, nós vamos ver que Deus ele tem uma promessa bíblica da cura divina para a nossa vida. E nós temos o quê? É que tomar posse disso. Diz assim: dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Jesus ele fez a obra perfeita ali no Calvário. A obra de Jesus ela é completa. Ali ele levou os nossos pecados, ali ele curou as nossas enfermidades. Jesus ele fez a obra completa. E é o que nós hoje precisamos também fazer e tomar posse desta palavra, da cruz, da mensagem da cruz. Né? Porque Jesus ele fez tudo ali perfeito, deixou tudo pronto, preparado para nós, e a nós só cabe hoje fazer a vontade de Deus e tomar posse desse milagre. Quantas pessoas, né, estão enfermas e muitas vezes batendo na porta das igrejas, precisando de um milagre, e às vezes nós não estamos preparados para isso. Então, igreja, nós precisamos nos preparar, principalmente aqui você obreiro, você pastor, você que está aí ligado com nós, nós precisamos nos preparar para quê? Para atender as pessoas. Nós precisamos atender as pessoas, precisamos estar pronto para ajudar as pessoas. Quantas pessoas enfermas, às vezes, vai nos médicos, né? E, infelizmente, muitas das vezes, o homem ele é limitado, não tem como, mas nós que servimos a Deus sabemos que o poder de Deus, ele cura, o poder de Deus, ele transforma e ele liberta. Então, nós precisamos o quê? Jesus aqui, ele fez tudo perfeito ali na cruz do Calvário. E ele continua dizendo, né,
Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, tanto o sofrimento físico quanto o sofrimento espiritual. E por isso a obra de salvação, ela é completa. Então, nós que estamos aqui, primeira coisa, nós cremos na nossa salvação, né? Nós sabemos que o mais importante da nossa caminhada, na nossa jornada, é a nossa salvação. Todos nós que estamos buscando a presença de Deus, nós estamos rumos à salvação, né? Sabemos que nessa terra tem lutas, tem problemas, vamos enfrentar dificuldades. Agora, nós estamos rumos à busca da nossa salvação, da vida eterna. Agora, nós entendemos também o quê? Que Jesus, ele cura também fisicamente, ele opera milagre também fisicamente. Agora, também nós temos que entender uma coisa, há um tempo para todas as coisas, né? Vai chegar um tempo que nós vamos partir dessa terra. Isso aconteceu com os profetas, aconteceu com os apóstolos, né? Deus, ele cura, Deus, ele faz milagres, mas tem um tempo na nossa vida também que vai chegar o tempo de nós partir dessa terra. Nós temos que entender isso também, para que depois nós não venhamos a ficar, quando chegar a nossa hora, chegar o momento da partida, nós ficarmos tristes. Não, nós temos que entender uma coisa, há o tempo para todas as coisas, né? Então, Deus, ele cura, ele opera milagres. Agora, vai chegar um tempo também que eu e você, nós vamos partir. Eu até falo isso sempre na igreja, né? Se você observar, Jesus, ele ressuscitou Lázaro, mas o que aconteceu? Mais tarde, Lázaro foi embora. Ele ressuscitou ele, mas ele não ficou aqui para sempre. Então, nós temos que entender isso. Vai ter cura? Vai. Mas vai chegar um momento também que nós vamos ter que entender que Deus também, né, vai chegar o momento de nós ter um encontro com Ele. Então, nós precisamos entender isso para poder estar preparado verdadeiramente para o propósito maior, que é o propósito da nossa salvação. No segundo subtópico, não ainda no primeiro, diz assim: por isso podemos afirmar que Jesus salva e cura. Então nós não temos que achar, não é talvez, nós afirmamos: Jesus, ele salva e Jesus, ele cura. Então Jesus, ele faz a obra completa na nossa vida. Por isso que nós todos os dias estamos orando por milagres, e quantos testemunhos nós temos aí de milagre que o Senhor tem feito, que o Senhor tem operado. E como está escrito, né? E ele também salva, que é o propósito maior. No segundo subtópico, o texto diz: o cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus 8, do 14 ao 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. Então, Jesus ali, ele curava fisicamente, curava espiritualmente. Uma coisa que nós precisamos hoje, e que nós estamos sempre falando sobre isso, e isso é muito importante, nós estarmos sempre falando, que parece que a igreja atual, muitas das vezes, não está acreditando que existe uma enfermidade espiritual, que existe uma guerra espiritual. Nós temos que entender isso. Tem enfermidade que é física, né? E nós sempre falamos isso aqui e vamos continuar falando. Não é errado você ir no médico, você pode ir no médico, tomar um remédio, né? Eu jamais vou falar com alguém: para de tomar o remédio, Deus vai te curar. Deus vai te curar, mas automaticamente o remédio vai sair da sua vida, né? Não é você que vai tirar o remédio, quem vai tirar o remédio da sua vida é Deus. Tem que entender isso. Às vezes a gente ouve muitas coisas por aí e nós temos que estar atentos, né? Pessoas determinando por si mesmo: não, deixa os remédios e Jesus vai te curar. Jesus cura. Eu acredito, tenho visto os milagres de Jesus. Agora, não precisa você abandonar o seu remédio. Deus vai tirar o remédio de você no momento certo. Quando chegar um momento, se você não está sentindo mais nada, né, o próprio médico vai falar: você não precisa mais tomar esse remédio, você está curado. O milagre aconteceu, né? Então, esse texto aqui, que é o texto bíblico, Jesus, ele curava. Agora nós estamos falando também dos problemas espirituais, né? O que eu estava falando ainda há pouco. Parece que a igreja não está acreditando que nós vivemos guerras espirituais, né? Tudo que é físico, só olhando com o olhar humano, nós precisamos entender uma coisa: como Deus não mudou,
o Deus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, o inimigo das nossas almas também é o mesmo. O mesmo que, como Jesus aqui expulsava os demônios, é os mesmos que estão hoje também aí no nosso meio, e nós precisamos orar a Deus e buscar a presença de Deus para que pessoas venham ser libertas, para que pessoas venham receber o milagre nessa parte espiritual também. Então, isso é muito importante, nós temos que passar a olhar desse jeito. Há enfermidade física, há enfermidade que é para o médico curar, há enfermidade, nós falamos isso aqui há poucos dias. Quando você for no médico, uma coisa muito importante, ora a Deus, porque quem vai usar o médico é Deus. E há enfermidades também que são espirituais, irmãos. Entenda isso, há enfermidades que são espirituais. Então, a enfermidade espiritual, ela é para coisas espirituais. Então, por isso que nós temos que estar preparados. Nós que estamos sempre aí orando, buscando a presença de Deus, nós sempre procuramos consagrar a nossa vida justamente por isso, irmãos. Porque tem muitas pessoas ainda que estão padecendo na vida com coisas espirituais, né? Coisas espirituais. Nós que lidamos no dia a dia sabemos disso. Então, nós temos o quê? Que estarmos preparados para ajudar essas pessoas a serem libertas desses espíritos malignos. E continua dizendo: esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Então, o plano de Deus ele é completo. É a cura da alma e também a cura do corpo. Deus ele tem vitória, tem vida e vida com abundância para nós. Ele tem milagre para nós em todas as áreas da nossa vida. Então, nós temos que entender isso. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão olhando e praticando as coisas muito humanamente, né? Muito humanamente. Estamos tendo muita sabedoria humana dentro das igrejas, doutorado, isso aí é bom. Agora, tem que ter espiritualidade. A igreja do Senhor precisa ser espiritual, né? Se nós observar, já tem os médicos que são os que estudam justamente para isso, para esses fins. Então, dentro da igreja, nós estamos precisando de pessoas espirituais. Por isso, a igreja ela é espiritual. Então, nós temos que entender. Então, Jesus ele fez a obra completa. Deus ele cura através da oração, cura. Deus opera milagre. Nós temos visto Deus curar o câncer, Deus curar todo tipo de enfermidade. Deus ele cura. Agora, nós temos que entender e estar preparado também para as curas espirituais, né? As curas espirituais. E como nós estamos como igreja hoje? Será que as pessoas estão entrando na igreja, estão entrando e saindo e com o mesmo problema espiritual, né? Então para nós meditar sobre isso. No terceiro subtópico, vai dizer assim: os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Isso aí, irmãos, é o que nós acabamos de falar, é uma convocação para nós. Os ministros, pastores, obreiros, isso aí é uma convocação para nós. Nós somos chamados a fazer isso. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus. Então, a igreja sempre creu nesse milagre e nós também temos que crer, porque ele opera milagres. E nós temos que falar isso com certeza. Nós sempre falamos aqui, nós não podemos ficar com dúvida. Eu acho que faz, eu acho que... Não, Deus ele faz, Deus ele cura. Eu sempre falei isso, algo muito importante, principalmente nós que já estamos há alguns anos já na caminhada, já passamos por muitas coisas. Quando você vai orar por um problema espiritual na vida de uma pessoa, você não pode ter nenhuma dúvida no coração. A partir do momento que você tiver alguma dúvida, pode ter certeza que não vai acontecer nada. É com certeza que você vai determinar para que o espírito maligno, aquele problema, saia da vida daquela pessoa. Tem que ser com toda certeza e convicção e autoridade do céu. Por isso que nós temos que buscar a autoridade. A igreja precisa buscar a autoridade. Muitas das vezes nós estamos muito preocupados com a autoridade terrena, com coisas terrenas, e estamos esquecendo de buscar a autoridade do céu, a autoridade espiritual. Então, na igreja primitiva, manifestava todo esse tipo de poder. Era cura, era libertação de pessoas, né? E hoje, irmãos, eu vejo, principalmente, nós estamos precisando ter muito discernimento. Nós temos que buscar e ter discernimento
para ver o que é físico, para ver o que é espiritual. De toda forma, nós vamos orar a Deus, Deus vai operar. Mas nós temos que saber para quê? Para nós orarmos naquele sentido. Se você chegar no médico, o que, que ele pede? Os exames. E através do diagnóstico, o que, que ele faz? Ele dá o remédio certo. A mesma coisa, nós temos que ter discernimento. É um problema físico, vamos orar, Deus vai repreender esse mal. Agora é um problema espiritual, é outra batalha, nós vamos ter que orar, nós vamos orar e Deus vai também libertar a vida dessa pessoa. Assim cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. É uma obra perfeita, que ficou pronta, que ficou para sempre no nosso meio. Não é uma obra temporária, não, é uma obra perfeita e para sempre. Então ficou confirmado que Jesus ele cura, que Jesus ele opera milagres, que Jesus faz maravilhas. E nós temos visto isso aí. Quem nos acompanha aí pelo programa da rádio aí, todos os dias, das 12 às 13 horas, tem visto isso. Né? Quantos testemunhos de milagres, quantas pessoas curadas das enfermidades aqui na nossa igreja, sempre também testemunhos, pessoas que foram curadas. Por quê? Porque nós acreditamos no milagre de Deus. Nós vamos passar aqui para o segundo tópico. Vai falar agora sobre a origem e consequências das doenças no mundo. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhada de dor, sofrimento e morte. Isso nós que todos os dias estamos aqui ensinando, já demos ensino aqui na rádio sobre isso. Deus ele criou o homem para viver, para ter vida e vida com abundância, para ter vida eterna. Deus ele criou o homem e colocou lá no jardim, um lugar onde ele não tinha problemas na vida dele. Mas a partir do momento que entrou o pecado na vida de Adão e na vida de Eva, dali então também entrou os demais problemas. Entrou todos os demais problemas. Se nós ler lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, todo o capítulo 3, nós vamos entender justamente o que está falando, que a origem do pecado foi ali. A origem da enfermidade foi ali. Né? Foi através do pecado. Foi através do pecado. E às vezes a pessoa pode confundir, então todas as pessoas que estão enfermas é porque estão em pecado. Não, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver isso. É porque o homem, a partir do momento que ele pecou lá, ele ficou fragilizado, ele ficou sujeito a todo tipo de situação. Nós ficamos vulneráveis. Nós saiu lá do jardim. Né? Então nós temos que entender isso. Não é porque a pessoa está enferma, então está em pecado. Não, nada a ver. Enfermidade é uma coisa e está em pecado é outra coisa. Agora, o que está falando aqui, a origem. Por que as enfermidades chegou? Porque lá no jardim não tinha enfermidade. Mas a partir do momento que eles saíram do jardim, aí a enfermidade alcançou eles fora do jardim. Né? E aí vem as consequências da enfermidade, como nós estamos ouvindo aqui nesse texto aqui. As doenças e suas trágicas consequências, né? A origem das doenças. Então, nós temos que entender isso. Eu acho que está ficando bem explicado aí para as pessoas, que às vezes a pessoa fala assim, a pessoa tá doente porque está em pecado. Não, não tem a ver isso não. O nosso corpo ele está sujeito a enfermidades. Ele está sujeito, ficou sujeito principalmente após a saída do Jardim do Éden. Dando continuidade aqui, ele fala assim: o pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhada de dor, sofrimento e morte. Né? É o que nós falamos agora. Então, a partir daquele momento, o homem não foi feito para morrer, mas a partir daquele momento que ele foi lançado ali fora do jardim, aí ficou sujeito à dor, ficou sujeito ao sofrimento e ficou sujeito à morte. Né? E nós sabemos que quem veio, nós já estudamos aqui semana passada, né? Quem veio para nos dar novamente essa oportunidade foi Jesus, lá na cruz do Calvário, que é perdoando o nosso pecado. Por isso que ele cura fisicamente e cura também espiritualmente, né? Porque a cura espiritual somente através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O segundo subtópico diz assim: a consequência do advento da doença. Olha bem, a Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, 912 anos, Enos 905 anos. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Está lá em Gênesis 5, do 1 ao 32. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. E aqui tem as referências bíblicas, né? Está lá no Gênesis 6. O Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. E olha que coisa importante, né? Por isso que eu falo da escola bíblica dominical, eu sempre falo com os irmãos aqui na igreja, porque a gente estuda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Nós estamos sempre estudando a Bíblia, aprendendo, mas quando nós vamos aqui para a revista, ela nos convida para alguns textos que às vezes nós passamos desapercebido, né? Como esses textos aqui. Nós vemos que no princípio é que o homem tinha uma duração de vida muito maior, e com o tempo essa duração de vida ela foi diminuindo, como nós estamos vivendo nesses dias de hoje, como está falando aqui, a duração de vida hoje é por volta dos 70 anos. Né? É o que nós falamos ainda há pouco, eu volto a ressaltar agora. Nós temos que entender que vai chegar o fim. Né? Eu posso orar, a pessoa pode ter 80 anos, pode ter 90 anos, nós vamos orar pela vida dela e crendo também no milagre, crendo na cura da pessoa. Agora nós temos também que entender que vai chegar um momento que a pessoa vai. Então, nós temos que estarmos preparados, irmãos, para quê? Para não ficarmos decepcionados. Ah, mas eu orei e meu familiar foi, eu orei e a pessoa partiu. Não, vamos entender, nós vamos orar, se Deus quiser, Ele cura, e se também for o momento da pessoa partir também, nós temos que entender tudo isso na nossa vida, né? Então, é muito importante nós entendermos isso. Então, como falou aqui, a vida do ser humano ela tem um limite, né? Ela vai por volta dos 70, mas pode chegar a 90, pode chegar a 100, quantas pessoas aí chegam lá, né? Mas nós temos que entender que vai chegar esse tempo da partida. O terceiro subtópico vai falar assim: a proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existências: a física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, a diabetes, o câncer, dentre outras, que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, a depressão, que gera o suicídio. Diversos outros transtornos e demências. Essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Olha bem, isso aqui é muito importante nós entender isso também, né? Nós entender isso. Nós não somos melhores do que ninguém. Às vezes, eu falo, mas eu sou crente, eu estou enfermo, eu sou crente, estou orando e meu familiar está enfermo. Entenda uma coisa, nós somos seres humanos igual a todos. O que Deus fala? A mesma chuva que molha o ímpio, molha o crente. O mesmo sol que queima um, queima o outro. Né? Deus ele é justo. Então, nós não somos melhores do que ninguém. Nosso corpo é físico igual os demais corpos. Agora, o que nós temos que entender? Há um Deus que nós servimos, que nós acreditamos e que ele cura as enfermidades, né? Aí que está a diferença. Nós cremos, oramos e ele cura as enfermidades. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas e por isso não procuram ajuda médica. Olha bem, e o que poderia ser tratado acaba se agravando. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. É isso que nós falamos agora, irmãos. Né? É para procurar o médico, procura o médico.
né? Ah, mas Deus vai me curar. Deus ele cura, mas nós também não precisamos tentar a Deus. Se é para tomar um remédio, vai ficar bem? Toma um remédio. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que entender se tem remédio, é Deus que fez, é Deus que colocou. Se tem médico, é Deus também que preparou. Tudo que tem na terra é Deus que fez, é Ele que faz. Então, se é para nós procurar um médico, vamos procurar um médico, né? E se é para Deus curar também, Deus vai curar. Então, nós vamos fazer a nossa parte e a parte de Deus, ela com certeza já está feita, já está pronta. Então, esse texto aqui, ele me chamou muita atenção, justamente por isso que é o que nós pregamos. Que é o que nós pregamos. Deus, ele cura, ele cura. Agora, se você tem que tomar o remédio, toma também o seu remédio, vai no médico consultar, faça aquilo que está ao seu alcance para fazer, você faz. Porque aquilo que nós não podemos fazer, aí Deus, ele vai fazer por nós. Amém? Então, que nós possamos buscar esses aprendizados. Por quê? Nós precisamos alicerçar a nossa fé, irmão. Nós não podemos ser meninos na fé, temos que ser adultos na fé, né? Porque amanhã ou depois acontece alguma coisa, aí nós vamos ficar, estou decepcionado porque eu orei, não aconteceu do jeito que eu orei, não foi assim. Não, irmãos. Vamos entender que Deus, ele é Deus, ele não muda, né? E ele vai continuar sendo Deus. Agora, nós temos que entender uma coisa, o projeto principal na minha e na tua vida é a nossa salvação. Essa está garantida para nós. E também as curas divinas que nós estamos tratando hoje, que acontece no nosso dia a dia, acontece constantemente. Então, tá enfermo, procura oração, pede oração, porque Deus é poderoso para curar. Entenda isso, Deus é poderoso para curar. Se for preciso tomar um remédio, também toma um remédio. De toda maneira que a pessoa foi curada, é de Deus. De toda maneira que ela foi curada, mas eu passei para a cirurgia, foi curado? Então é Deus. Então é Deus. Então Deus, ele opera como ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E nós precisamos aprender isso e entender para nós sermos verdadeiramente, como eu falei ainda há pouco, adultos na fé. Amém? Vamos aqui para o terceiro tópico. Estamos aqui chegando já perto do final, né? Vamos para o terceiro tópico aí. Essa lição muito importante, né, de grande ensinamento para nós. Nós aprendemos aqui o que? A origem do pecado, nós acabamos de aprender agora, né, a origem das enfermidades, perdão. E agora nós vamos para o terceiro, que vai falar aqui, Jesus Cristo cura sim. Né? Isso aí que nós temos que entender. Jesus Cristo, ele cura sim. E ele continua curando, ele vai continuar curando, e nós temos que acreditar. Eu prego isso, vivo isso e acredito verdadeiramente nisso. Desde o Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador no deserto com Israel. Ele atuou como o médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, né? Lá no Êxodo, Deus já mostrando para o povo, Êxodo 15, 26, que ele é o Deus que cura. Portanto, nós vemos o que aconteceu, né? Se nós ler lá em Deuteronômio, capítulo 8, né? Deus, ele foi o Deus de providência daquele povo ali no deserto. Né? Por isso que nós estávamos falando ainda há pouco, nós não podemos tentar a Deus, mas há situações que Deus vai fazer. Lá eles eram totalmente o quê? Dependentes de Deus. Eram totalmente dependentes de Deus. Deus guiou aquele povo 40 anos naquele deserto ali, curando as enfermidades, alimentando eles de uma maneira sobrenatural, né? Operando milagres na vida daquele povo em todas as áreas. Né? Então Deus demonstrou ali no Êxodo 15 que ele faz maravilhas desde os tempos antigos. Em todo o tempo, Deus estava ali pronto para ajudar o ser humano, como está pronto hoje também. Cabe a nós querermos, cabe a nós acreditarmos e cabe a nós buscarmos essa presença gloriosa do Senhor nosso Deus para a nossa vida. Então, a declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, é Deus falando para mim, é Deus falando para você. Ele é o Deus que nos sara. Vamos aí para o segundo subtópico que fala Jesus Cristo cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos e é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue
O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó, cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo, levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. A igreja ela tem dois propósitos. Primeiro propósito da igreja, né? Da igreja é a salvação. Esse é o primeiro propósito da igreja. As portas da igreja, elas são abertas em primeiro propósito para a salvação. E o segundo propósito da igreja é também socorrer as pessoas com a cura divina, que vem também diretamente do Senhor nosso Deus. Então a palavra do Senhor aqui está falando, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo Senhor que curou a mulher do fluxo de sangue, é o mesmo Senhor que curou a filha de Jairo, é o mesmo que curou o cego de Jericó, e é o mesmo que cura hoje, nesses dias atuais. Apesar de muitos já não crerem mais na cura do Senhor Jesus, mas essa é uma realidade. Ele curou, ele cura e ele vai continuar curando. E eu sou testemunha disso. Então, Jesus Cristo, ele cura. Ele cura. As portas da igreja estão abertas também para ajudar as pessoas também nessa área. Né? Nós estamos aí sempre orando pela cura divina, como nós falamos aqui. Se tem que passar pelo médico, vai. Ah, mas teve que passar pela cirurgia, passou, mas Deus curou. Glórias a Deus, porque tudo vem dele, tudo é para ele, toda a honra e toda a glória é dele. Então busca a presença de Deus, busca a cura divina. É promessa de Deus para a nossa vida. E nós temos que tomar posse dessa promessa. Nós temos que tomar posse dessa promessa. Esse texto que nós acabamos de ler no finalzinho aqui, principalmente, fala assim: o poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Está presente aonde? Na igreja de Cristo. Então, hoje, irmão, nós temos uma responsabilidade muito grande, muito grande. Nós temos a responsabilidade com a vida espiritual das pessoas, que nós acabamos de ler aqui. Nós temos também a responsabilidade com a vida física das pessoas. Né? Então, nós temos cada dia mais levar a obra do Senhor a sério. Nós precisamos, sempre oro por isso, para que Deus levante homens, obreiros, compromissados verdadeiramente com a obra dele, que entendam verdadeiramente, tenham discernimento, porque a igreja, ela precisa, irmãos. A igreja precisa. A igreja, ela necessita da manifestação do poder de Deus. Essa manifestação que ajuda, essa manifestação que traz o alívio, essa manifestação que traz a cura, essa manifestação que traz a libertação. Então, a igreja é uma responsabilidade muito grande, né? Então, nós temos que assumir essa responsabilidade na nossa vida. E nós temos procurado fazer isso. Nós temos procurado fazer isso, porque eu entendo que nós estamos lidando com vidas, estamos lidando com almas, pessoas que precisam verdadeiramente de um milagre físico e também de um milagre espiritual. Então, o que vai fazer com que nós venhamos ajudar essas pessoas? É buscando o poder de Deus, é buscando o Espírito Santo de Deus. É o texto que acabamos de ler. Mais uma vez eu volto ler para você. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, olha bem, está presente na vida da igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Toda e qualquer enfermidade. Né? Sabemos que na medicina é limitado, né? Agora, Deus, diante de Deus, não é limitado, não. Deus, ele é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Amém? Vamos aí para o terceiro e último subtópico. Vai falar agora o que podemos fazer para receber a cura divina. Né? Olha bem aí. Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com o azeite. Não deixemos de
de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, que curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Olha bem, irmãos, que para nós terminarmos aqui, três coisas muito importantes que nós acabamos de ler aqui. Três coisas importantes. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. Esse é o ponto básico para receber o milagre. Como nós falamos anteriormente, nós temos que aprender a tomar posse do nosso milagre. Então, quando você vai pedir uma oração, vai receber uma oração, não vai com dúvida no seu coração, mas vai com certeza. Jesus vai me curar. Se nós observarmos os milagres que aconteceram na Bíblia, o que Jesus falou? Vai, a tua fé te salvou. Então, a fé de quem vai orar é muito importante. Agora, a fé também de quem vai receber é importantíssimo. É importantíssimo. Então, quando você precisa de uma oração, creia que Deus vai te curar. Esse é o ponto básico, é o ponto principal para nós. É preciso confiar no poder de Jesus. Esse é o ponto principal. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com o azeite. Então nós temos o quê? Que buscar, né? Por isso que tem homens de Deus para orar, para clamar pela nossa vida, e isso é muito importante. Pedir uma oração. Às vezes a pessoa fica assim, mas o mesmo Deus que usa ele, porque eu estou orando ele vê todas as coisas. Então, isso aí, irmãos, nós temos que entender. Deus, ele levanta pessoas. Ele levanta pessoas, ele levantou os profetas lá no Antigo Testamento, os apóstolos no Novo Testamento. Por isso tem líderes nas igrejas. Deus, ele faz tudo perfeito, irmão. Então, nós podemos chegar perto de uma pessoa e pedir oração à pessoa. Eu peço, se eu estiver com uma enfermidade, um problema, sempre eu vou lá e peço, ora por mim, meu irmão, ora por mim. Porque nós temos que acreditar no poder da oração. E nós temos que, nós também que estamos nas liderança, temos que ter essa certeza, essa convicção que Deus verdadeiramente cura, né? Para quando as pessoas nos procurar, estarmos ali prontos e preparados para ajudar elas. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Temos que passar a entender isso. Isso aqui é muito importante, é o que eu falei ainda há pouco, né? A lição está sendo completa, está sendo uma aula muito boa, muito completa. Nós temos que entender isso. Há o tempo de Deus. Não é o meu tempo, não é o seu tempo. Nós vamos pedir, nós vamos clamar, mas quem vai fazer é Deus. Deus, ele pode curar na hora, no momento, como também pode esperar um pouco e curar no tempo dele. Então, nós temos que entender, crer e perseverar na fé, que esse é o ponto importante. Como eu falei ainda há pouco sobre as pessoas que foram curadas na Bíblia. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico. Olha bem, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida. Então, eu falei isso aqui lá no comecinho da aula já, né? Se você toma um remédio, eu tomo um remédio controlado, mas aí agora eu não sinto mais nada, não estou sentindo nada. Aí você volta no médico, aí o médico vai e fala, você foi curado, você não precisa mais desse remédio. Então, é um testemunho também diante de Deus. Deus, ele vai tirar o remédio da sua vida, como nós acabamos de ver aqui. Finalmente, não deixe de procurar o auxílio médico, não deixe de procurar. Faz a sua parte, não vamos tentar a Deus. Quer para tratamento, se for preciso, quer para confirmar a cura recebida. Né? Nós vamos lá e o médico vai confirmar que verdadeiramente nós fomos curados. Amém? Eu creio que foi uma aula de grande aprendizado para nossas vidas. Vamos tomar posse do nosso milagre. Vamos acreditar, Jesus Cristo cura, sim. Nós terminamos dessa forma. E na conclusão, para terminar, diz assim: nesta lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros, para que haja a experiência da cura divina. O nosso Senhor não mudou, ele continua o mesmo, por isso devemos nos dirigir a ele com humildade
e fé perseverante, confiando que ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Amém? Fiquem com esta palavra, toma posse do seu milagre, busca o poder de Deus, a cura divina, e como nós já aprendemos na lição, se for preciso também procurar um médico, procura o médico, toma o seu remédio e tudo Deus fará. Amém? Que Deus vos abençoe, espero ter contribuído com você aí para o aprendizado da palavra de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.